TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos assistem através da TV Câmara, também através das redes sociais. Quero agradecer a presença aqui do doutor Gustavo, representando a Abrazel, do vereador Carlinhos Camelô, da secretária Carolina Baracá. Quero agradecer a presença também da doutora Samira. Quero fazer os cumprimentos aqui a todos os presentes. Faltar alguém, por favor. André, do Django Bar. Eduardo Rossi, Copacabana Bar. Carlos Eduardo, também do Copacabana Bar. Paulo Fontes, Paulinho do Nicola. Lucas Rossi, Green Container. Marcos B, do Poçante Bar. Gabriel, do Garten Bar. Renato Vitali, Deck 21. Júlio Augusto, Bar... É o Júlio... Túlio. Olha, não tá Júlio aqui? É o Túlio do Orson. Obrigado. É isso aí. Foi proposital, né? O Arthur da Abrazel. O Dr. Gustavo, já falei. Dino do Dom Brejas. Luiz Miranda, assessor do vereador Wagner Romão. O Igor, do Urbanos. Nicole, também do Urbanos. Eusébio, Urbanos também. E agradecer a presença de todos aí da Secretaria de Urbanismo também. Agradecer o apoio de todos aqui da TV Câmara. Eu vou passar a palavra à doutora Samira. O intuito dessa primeira reunião da Frente Parlamentar de Bares e Restaurantes é que nós tivemos aqui alguns projetos de leis sobre alvarás, sobre EIV. Então nós temos muitas dúvidas de vocês que nos procuraram, então nós resolvemos fazer essa reunião para poder tirar essas dúvidas de vocês e a gente caminhar todo mundo no mesmo sentido aí. Então eu quero reassumir o compromisso com vocês da Frente Parlamentar de estar sempre defendendo as pautas dos bares e restaurantes da cidade de Campinas, não só eu como presidente, o Carlinhos Camelô aqui como membro, o vereador Permínio, o vereador Arnaldo Salvetti, todos os outros vereadores que defendem essa causa também. Então vou passar a palavra à doutora Samira, que vai dar início aos trabalhos aí. Bom dia a todos e muito obrigado pela presença. Bom dia a todos, obrigado vereadores, todos da mesa, todos aqui, que é muito importante, essa reunião a gente convocou, porque nessa casa esse ano veio 2 projetos de lei muito importantes, né? O 49, que fala sobre... 49/2025, que fala sobre o novo sistema do alvará, né, da Rede Sim, e o 69/2025, que vai apartar agora a aprovação do WAVE e vai tirar da Lei 208. E o importante da gente entender, porque são muitos termos técnicos, né, secretária, e a gente fica meio perdido às vezes, aí também... Mês passado veio um decreto falando sobre a extensão de horário. E aí o pessoal da Abrazel procurou a gente, falou assim, vereador Otto, esse decreto é o quê? Já tem a nova lei do WAVE, tem a lei do alvará, o que vai afetar a gente? Tem uns artigos que a gente está com medo, não vai ter música, vai ter música. Então é isso que a gente queria trazer, né? Só para contextualizar, o projeto, o PLC 49/2025, que já teve a primeira votação agora segunda-feira, nós aliamos diretamente desde o início aqui com a Secretaria de Urbanismo, sempre atendeu a gente muito bem. Antes da primeira votação, nós levamos um ofício da Abrazel com as dúvidas. A secretária nos atendeu, conseguimos corrigir algumas coisas que estavam de entendimento ambíguo, algumas coisas que seria melhor para o setor. Entendemos que outras iam mudar realmente, né? Uns pontos que a Abrazel colocou aqui, que vai ser mudado agora sobre atividade de baixo risco, sobre o alvará provisório, sobre o sistema que agora vai ser mais rápido, mais ágil. A secretária vai explicar melhor sobre isso. E a principal que a gente tinha ficado com medo, né, secretária, sobre aquele artigo que previa... Não no caput, mas no artigo 4º, que previa a cassação imediata, se não tivesse um alvará, e a gente viu que a redação não estava escrita de uma maneira correta. Então, isso que é importante da frente parlamentar, né? Porque o projeto vem da prefeitura, passa pela Secretaria de Justiça, passa por revisão, chega aqui, passa por outra, mas aí a gente, aqui da frente parlamentar, lendo, tentando entender, é uma terceira revisão de quem está ali vivendo, e é uma revisão importante que a gente viu que deu resultados.
O outro projeto que está em votação, que é o 69/2025, que é esse projeto aqui que acho que mais impacta o setor, né, que é sobre o WAVE, que vai apartar da Lei 208, eu trouxe a secretária aqui para ela explicar melhor os principais pontos de como que vai ser agora o pedido do WAVE. E também, depois de explicar esse projeto, a gente queria entender um pouco melhor sobre o decreto de 26 de setembro, 24075. Eu vou até deixar aqui com a senhora alguns pontos que a gente grifou. Aqui esse parágrafo 2º, que fala sobre as denúncias que a gente conversou na secretaria, porque aqui fala que vai fazer uma pesquisa de 6 meses. Se tiver alguma denúncia, não vai conseguir a extensão de horário. E aí a gente falou, mas e se a denúncia foi fundada? Ela falou assim que a secretaria vai fazer uma pesquisa, vai ver se a denúncia foi fundada, se não foi uma briga de vizinho, ela vai explicar melhor. E também no parágrafo 8º, que fala sobre os estabelecimentos que têm entretenimento, que tem que ter portas, janelas e tudo mais. E aí a gente vai querer uma explicação melhor sobre isso. No momento é isso que a gente queria passar. A secretária vai explicar, peço que todos prestem atenção. Depois a gente vai abrir para perguntas e também alguma dúvida a gente vai anotando aqui para... Alguma dúvida a gente vai anotando para pedir no final também. O doutor Gustavo falar agora ou depois? Okay. Obrigado, doutora Samira. Esqueci de cumprimentar aí o professor Vlad. Parabéns, muito obrigado pela presença, doutor Vlad. Vou passar a palavra agora aqui ao vereador Carlinhos Camelô para falar bom dia e falar um pouquinho também. Depois eu passo a palavra ao doutor Gustavo, tá bom? Vereador Carlinhos, obrigado pela presença. Bom dia a todos e a todas. Gostaria aqui de cumprimentar e parabenizar o vereador Otto Alejandro por trazer essa frente parlamentar para essa casa, onde trazer essas discussões, as dúvidas, e a frente parlamentar é para isso, né? Para sanar todas as dúvidas e estar aqui acompanhando. Agradecer a presença da secretária Carolina Baracá, que também tem feito um belo trabalho na nossa cidade de Campinas. Eu falo que a secretária ela tem escutado o apelo de muita gente. Às vezes as pessoas falam aqui, tem pessoas que criticam, mas existe a lei e existem os critérios. Se a gente aqui trazer e debater a lei, mudar a lei, aí a gente tem como estar ajudando, mas dentro da lei é uma complicação muito grande. Doutora Samira, gostaria de cumprimentar, e o Gustavo aqui, representando o pessoal da Brasel, e todos vocês, e dizer para vocês que nós, vereadores, que assinamos essa frente parlamentar, que estamos juntos aqui, estamos à disposição de vocês, para defender, porque a gente acha que o comércio, os bares, isso dá vida noturna para a nossa cidade, isso dá renda, gera emprego, gera tudo. É necessário que os bares funcionem, que a gente tenha aí leis que consiga dar amparo para vocês, e é isso que a gente vai trabalhar aqui, junto a essa frente parlamentar e junto a essa Casa de Leis. Obrigado a todos e obrigado, vereador. Obrigado, vereador Carlinhos. Vou passar a palavra agora ao doutor Gustavo da Brasel. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar a presença aí de todo mundo de bar e restaurante. A gente sabe da união e do nosso setor, da força que a gente representa para a economia, não só na cidade de Campinas, mas como no Brasil inteiro. Parabenizar os nobres vereadores pela frente parlamentar, realmente a importância dessa frente parlamentar hoje na discussão, aí, juntamente com os bares e restaurantes, para que a gente tenha uma legislação que proteja, né, o nosso comércio, proteja aí a nossa atividade e realmente seja dentro da legalidade no município de Campinas. A secretária Carol, também meus parabéns, sempre, né, nos atendendo de portas abertas na secretaria. A doutora Samira, pelo excelente trabalho que tem feito aqui na comissão. E agradeço já de antemão, secretária, os esclarecimentos aí. Obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo. Vou passar a palavra agora à secretária Carolina Baracá. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda, secretária. Obrigada, vereador Otto. Obrigada a vocês que estão aqui presentes nessa frente parlamentar, conduzindo com muito êxito, né, o vereador Otto e o Carlinhos, com apoio da nossa advogada Samira, que eu falei para ela agora que eu vou roubar ela para mim. Não. Né? E o Gustavo na frente da Brasel. Vocês sabem que a gente vem nessa luta há muito tempo, nesta construção, e as dores de vocês são as dores de nós do poder público também. Porque tudo que extrapola fora a legislação
Tem a fiscalização da Secretaria de Urbanismo, tem as denúncias via ouvidoria, tem Ministério Público, que muitos têm aqui o seu Ministério Público, né, de olho, com a faca no pescoço, né, no sentido de que a gente busque sempre o bom senso daquilo que a legislação prevalece. Então, esta construção que a gente tem feito com vocês, proprietários de bares, junto com a Brasel, a gente tem tido êxito. Êxito porque o Ministério Público tem arquivado alguns processos de bares aqui de vocês com relação à documentação que está em ordem. Quando extrapola o barulho, que aí a gente tem uma legislação a ser seguida, ele encaminha isso à promotoria do meio ambiente, porque a perturbação do sossego é um crime ambiental e existe toda uma legislação sobre isso, os níveis e decibéis. A gente tem construído isso junto com o Vlad, na construção de como seria feito as medições, que eram grandes, né, dores que a Guarda fazia essa medição, a forma que media. A gente trouxe a nossa técnica da Unicamp, que escreveu a norma para justamente explicar para nós como que é uma medição, como calibra o decibelímetro, e hoje as medições não é feita na porta do estabelecimento, e sim na primeira casa habitada. Então, isso é uma construção constante. Obrigada, vereador Permino. Tá aqui. Então, da gente ter buscado esse equilíbrio, esse bom senso, porque a sociedade que também está do lado do bar quer dormir, tem crianças inclusivas, tem pessoas que trabalham no dia seguinte, e a gente também precisa da vida noturna. A cidade é uma cidade metrópole, né? Temos 1.200.000 habitantes, é uma cidade universitária, então a vida gira à noite, e por isso que a gente tem que achar esse bom senso. Então, através desse bom senso, que a gente estabeleceu o horário especial, que antes era para bares e restaurantes e casas noturnas, mas, em razão à dinâmica do município, como supermercados, academias, lojas de conveniência, a gente precisou regrar esses estabelecimentos. E algumas lojas de conveniência também ultrapassam um pouquinho a esfera de não ser uma loja, e sim passa a ser um bar, porque ela vende a bebida, né? Não vou dizer aqui quem são essas lojas, mas ela acaba colocando uma mesa, aí é um ponto de encontro, o pessoal sai da balada, vai até 6 horas da manhã e busca saideira nessas lojas de conveniências, né? E essas lojas de conveniências têm situações que até coloca, como a gente tem em Barão Geraldo, né, uma churrasqueira para fazer um churrasquinho, do lado uma bomba de gasolina. Então, a coisa começou a sair um pouco do controle. Então, a secretaria que fiscaliza e ordena começa a querer trabalhar de uma forma que aqueles amadores, que é o grande leito, né, é um grande lema da Abrazel, é dividir quem são os bares que realmente querem se regularizar para não contaminar a classe, e aqueles bares que são amadores e acaba contaminando de uma forma de que parece que todo mundo está numa mesma bacia dentro de uma ilegalidade. Então, a gente começou a regrar essa questão da extensão de horário, que a gente entende que ativa a economia do município, e a gente emprega mais pessoas, independente se é só bares e restaurantes, mas todas as atividades comerciais. A gente está tendo uma mudança cultural também de comportamento pós-pandemia, que as pessoas vão no supermercado de madrugada porque não querem o trânsito, vão na academia de madrugada porque também querem ter um sossego para treinar. Então, a cidade também tem uma vida noturna e a gente precisa regularizar isso. Então, a questão do horário, como a doutora Samira colocou, a dúvida de vocês é por que a gente tem que consultar a Guarda Municipal. Porque nem sempre a prefeitura tem todas as informações. E é uma forma da gente diluir as responsabilidades quando a segurança pública entende que uma região não pode estender os seus horários, como a gente tem alguns problemas com as adegas no Campo Grande e Ouro Verde. E realmente a gente tem Ministério Público e às vezes extrapola. Então, o fato de vender a bebida após as 2 horas, de adegas, que são nomes fictícios, não é distribuidora de bebida, simplesmente é uma adega, que é um bar, ela acaba sendo o ponto focal da grande concentração de pessoas, e aí gera os pancadões. Então, foi uma determinação de gabinete, junto com o Vandão, junto com o prefeito, de que essas regiões a gente vai consultar a Guarda Municipal para saber se tem focos que comprometem a segurança pública. Então, não é o vizinho reclamando, são fatos, e eu falo que contra há provas, não há, né, fatos. Então, a gente precisa ter documentos que justifiquem uma extensão de horário.
não é só uma ouvidoria, e sim se tem uma autuação da Guarda Municipal, se tem alguma reclamação. Só para vocês terem ideia, chegou ao ponto da Polícia Militar ligar para o prefeito, porque que nós estávamos estendendo o horário para certos tipos de atividades que comprometem a segurança pública. Então, a coisa foi para cima, né? Chegou numa instância máxima que a gente precisou reeditar esse decreto, solicitando que a Guarda Municipal participasse das consultas com relação a extensões de horário, tá? Então, por isso que esse decreto foi reeditado. Se vocês podem ver que na primeira edição do decreto nós não estávamos envolvendo a Guarda Municipal, mas em razão do capitão da Polícia Militar ter ligado para o prefeito, o Ministério Público, o prefeito determinou que se passasse pela Guarda Municipal para essas extensões de horário. Então, não é o morador reclamando e nem é o bar querendo queimar o vizinho porque está roubando a sua clientela, e sim por uma questão de segurança pública, tá bom? A questão do outro apontamento do decreto que a doutora Samira coloca é com relação a portas fechadas e varandas. O que acontece? Se você vai estender um horário e vai colocar uma banda, então você tem que acomodar o seu barulho dentro do seu estabelecimento, para que ele não se propague e não gere perturbação de sossego. Então, obrigatoriamente, você vai ter que ter essas portas e janelas fechadas para que o bar possa ter sua extensão. Porque ele vira uma boate, né, gente? A gente sempre foi em festas. A gente sabe como que é a vida noturna. Então, a hora que a gente dá os dedos, todo mundo quer a mão, o braço. Então, Mas e o Arauto da Paz? o Arauto da Paz também. Também isso é tudo dia. A gente está fazendo o decreto regulamentando isso com a cultura. Com vidraça e tudo. Na verdade, a gente vai fazer como tem a concha acústica, vereadora. A concha acústica, ela foi criada para acomodar esses Porque eventos. o barulho é igual em qualquer lugar. Mas ele às vezes é um evento. Os vizinhos também do entorno do Arautos da Paz reclamam. Só que a guarda notifica lá. Não vai lá, não faz a medição. Ela Por que faz. que para uns pode e para outros não? Bom, vamos terminar e depois a gente Não, eu vou pode- falar o que eu estou pensando. Sim, a gente, tá? o senhor tá aqui Até pra porque isso. eu tenho pouco tempo, eu estou atendendo um gabinete, toda quinta eu atendo, os vereadores aí que são meus amigos sabem, e está lotado de gente lá, graças a Deus, né? É ruim se não tivesse ninguém. Mas eu vim aqui só para colocar o meu ponto de vista, até em apoio a todo o pessoal aí da Brasel, de bares e restaurantes, e também ao meu colega aí que preside de uma forma brilhante aí, que é o Otto, e eu vejo a luta dele aí para a gente fazer as coisas acontecer. Então eu vou ser breve aqui na minha fala, até porque eu já venho acompanhando há um bom tempo, desde o início, a rapaziada sabe, os donos de bar, e eu sei a luta deles. Mas abriu um precedente jurídico essa semana aí, acho que há uns 15 dias atrás, aonde houve uma perseguição nessa questão aí, desse ponto que você falou da segurança pública, da perseguição ao templo religioso. Inclusive, se você quiser, eu trago dois que estão lá no meu gabinete, que é o pai Moacir e o pai Tranca-Ruas. Eu posso trazer ele aqui para dar uma palavrinha também, sobre a questão da aferição do barulho. E houve a perseguição da Guarda Municipal, segundo eles, né? Não é eu que estou falando, segundo eles. Houve essa perseguição e isso gerou uma jurisprudência jurídica. Né? Eu tinha avisado o Otto para ver a possibilidade, não sei se você trouxe aí, a sentença do juiz que, de imediato, ele concedeu uma liminar para que não seja mais perseguido o templo religioso e que seja estendido os direitos da aferição, não só para o templo religioso, mas também para os, no meu ponto de vista jurídico, tá? Até porque não estou advogado, mas sou bacharel. Então, o direito tem que ser estendido da mesma forma. Se o barulho no templo é e ele é feita a aferição da forma que o juiz determinou na sentença... Qual é a forma que o juiz determinou? Eu pedi para o Otto verificar lá. Inclusive, eu acho que isso daí abre um precedente para a gente estar discutindo a verificação da aferição dos barulhos nos bares e restaurantes também. Porque o barulho é o mesmo. Nós sempre tocamos na tecla aqui, na discussão, na frente parlamentar, na questão do barulho dos templos religiosos também. Por que não lá e por que sim aqui? Né? Essa é a minha analogia. Então, eu acho que a gente tem que entrar no consenso, até porque a gente esteve lá aquela vez lá no salão
no Salão Azul, onde a promotora Luciana, se eu não me engano, né, esteve presente, e aí houve também aquele questionamento do barulho do ônibus, da moto, no horário de pico, que é maior do que a aferição nos bares e restaurantes, mas que agora, através dessa sentença do juiz, eu acho, né, que abre um grande precedente para a gente estar verificando, né, uma norma através daquele engenheiro que fez lá, para que proponha, né, a aferição dos bares e restaurantes, da mesma forma que está sendo feita nos templos religiosos agora. Perfeito, vereador. Eu acho que o Otto poderia comentar, porque a gente não tem conhecimento dessa sentença do juiz. Eu acho que a frente parlamentar tem esse papel de trazer o que está sendo discutido, o que está sendo construído. Tanto que nós temos também uma frente parlamentar nacional pelos centros urbanos, discutindo com a Tabata Amaral a requalificação do centro. Então, o papel da frente parlamentar, não só a nível federal, mas municipal, tem esse papel da construção. Então, eu sugiro que a gente depois, se o Otto puder comentar com a gente do que é essa decisão do juiz, para a gente poder aprimorar essa questão da fiscalização, mas é uma competência da guarda, essa questão dos templos religiosos, a forma como está sendo medida e a calibração, isso é uma atribuição da segurança pública. Então, eu fiquei sabendo do fato, até porque a Prefeitura e a Secretaria de Urbanismo têm uma sensibilidade muito grande para os templos religiosos. Fizemos um evento esse ano para trazer todas as entidades e templos religiosos, de matrizes africanas, inclusive, para a gente dar toda a assessoria de como receber o seu alvará de funcionamento, regularizar a construção. Então, a gente tem esse papel, sim, pela Secretaria de Urbanismo, proativo com relação a esses templos religiosos, independente da crença, independente da religião. Mas eu gostaria de conhecer melhor o que é essa decisão do juiz com relação à aferição. Sim, com certeza. Bom, então, com relação ao decreto de extensão de horário, era isso, tá? Então, a gente vem deixando com que realmente o grande segmento de bares, restaurantes e outras atividades comerciais possam funcionar de 24 horas. Eu parabenizo também a Van. Tudo bem? Eu parabenizo a... Oi, querido. Se vocês quiserem, né, eu posso pedir para o pai Moacir, o pai Tranca-Rua, dar uma palavrinha aqui também. A gente está aqui à disposição, mas como é um assunto com a Guarda Municipal, acho que tem que retomar isso com a Guarda. Da segurança, né, da aferição. É com a Guarda, vereadora, não somos nós, não é na minha competência da minha pasta. Obrigado. Tá bom? Nada. Então, com relação à Abrazel, a gente entendeu que a gente precisava fazer com que o alvará de funcionamento não pudesse ter muita morosidade. E o que estava sendo moroso para a gente emitir o alvará? A gente sabe que entrega o laudo de estabilidade, o AVCB do Corpo de Bombeiro, mas era o estudo de impacto de vizinhança, que a gente tem um volume muito grande desses estudos, quando tem atividade no QNAI e entretenimento. Então, quando você tira seu certificado de licença integrada, que é o CLI, e você coloca o restaurante com entretenimento na nossa lei de usocupação do solo é qualquer ruído que possa ser propagado. Então, o que a gente pensou? Se a gente já sabe, nesses 8 anos de EIVE, que tudo é tratamento acústico e laudo acústico, por que eu preciso pedir para esses bares um tamanho relatório de impacto, de trânsito, de matrizes econômicas, que o EIVE exige, se o resultado é o mesmo? Solicitar laudo acústico, tratamento acústico, memorial descritivo. Então, o que nós fizemos? Junto com a Abrazel, definimos um limite de pessoas que estão nesses estabelecimentos, que são os bares menores, que não geram impacto, e que esses bares, esta documentação vai ser condição para o alvará de funcionamento. Não vão mais precisar entrar com estudo de impacto de vizinhança e ficar na fila. Então, é uma forma da gente tentar trazer os bares para a legalidade, de não ficar tendo esses alvarás, né, toda hora sendo provisórios, desde que ele regularize a construção. Então, quando eu tenho um alvará provisório, é porque eu não tenho o meu CCO da construção, o meu habite da construção. Então, a gente dá o alvará provisório de 3 anos, prorrogado para mais 3.
A gente sabe que muitos donos de bares locam a construção, fazem a sua adequação na construção, o seu famoso puxadinho, e esquece de regularizar a construção e não tem habite-se. Mas não tem habite, eu não posso deixar de impedir que esse estabelecimento empregue, gere renda e gere receita no município. Então, o que a gente pede? Laudo de estabilidade, o AVCB, que infelizmente ou felizmente vai ser condição de encerramento de atividade, sim, porque onde a gente trabalha com vidas, não há, temos que ter toda a cautela. É o que eu falo da analogia. Quando você está dirigindo o carro, não tem a carteira assinada, o carro não está regularizado, não é apreendido? Se eu tenho um estabelecimento comercial sem AVCB e que tem pessoas circulando, a gente vai ter que encerrar a atividade. É o que a gente falou, não queremos ter outras catástrofes que nós tivemos na Boate Pink. O secretário tá quis, né? Quis. A Pink aqui, né? Então, acabou também, não tem mais. Então, assim, é a gente dividir as responsabilidades. A gente tolera, olha, não tem um laudo de estabilidade, às vezes não tem uma vigilância sanitária quando tem, às vezes, a questão, estou falando de comércio de uma forma geral, né? Alimentos, tem a parte de cozinha que a vigilância legisla. Então, outros documentos, a gente vai dar prazo, né? Dá prazo de 5 dias, dá prazo de 15 dias, entrega na secretaria, né? A gente libera um alvará provisório, mas o AVCB é condição de segurança pública e segurança das pessoas, e segurança para vocês também, proprietários que estão lá, porque para acontecer uma desgraça, basta uma faísca, né? Até celular pega fogo do lado, quanto mais dentro de um comércio. Então, a VCB é importante. Então, é isso que traz a mudança para vocês, que eu acho que vai impactar, mas é vocês também se prepararem. Lógico que a gente não vai sair fiscalizando, pegando pelo em ombro. Só se tiver uma denúncia, chegar lá ao bar. Então, o bar está gerando barulho, acionou nossa fiscalização, chegou lá, não tem o AVCB, nós vamos ter que encerrar a atividade. Mas encerrar a atividade, olha, eu te dou um prazo de 1 hora, vai fechando a conta, encerra, volto, vou estar em outro bar. Então, tudo dentro de um bom senso, de um limite, né? Então, é isso que a gente traz aqui para vocês. Então, eu acho que foi um avanço muito grande na lei do EIVE, fazendo com que esta linha de corte, que são os bares menores, que têm menos proporções, são áreas construídas menores, que até 150 pessoas, não vão precisar mais de estudo de impacto de vizinhança. E sim, o documento passa a ser condição para o alvará de funcionamento. Tá? Com relação ao EIVE, então, da questão dos bares, a gente traz essa métrica. Então, excepcionaliza no EIVE e solicita para o alvará de funcionamento. Então, ficou bares e restaurantes com capacidades mais do que 150 pessoas, que oferece modalidade de diversão de menor impacto, como música ao vivo, com instrumentos acústicos e pequenos conjuntos musicais voltados ao entretenimento de frequentadores, sem que a apresentação seja a atividade comercial principal. Tá? Então, eu acho que são essas grandes adequações que nós fizemos, do alvará de uso também, né? Então, a gente traz essa possibilidade, o rito fiscalizatório com relação a essa documentação. A gente sempre tem que seguir os prazos, então, primeiro a gente intima, segundo a gente multa, depois vai para uma instância, se houver o desrespeito, a lacração, cortou o lacre, o emparedamento, isso já era o rito, né, o rito normal. Uma outra mudança que nós fizemos também, que isso gerou Ministério Público a troca de CNPJ e a gente reiniciava o rito novamente. E nós tivemos muito questionamento do Ministério Público. Então, o que nós colocamos? A questão das dívidas ativas no município. E, inclusive, na audiência, um vereador colocou que nós não poderíamos exigir a quitação da dívida, porque a dívida ativa é tudo, IPTU, né, multas, emolumentos, enfim. Então, nós fizemos agora uma emenda, entendemos que o posicionamento do vereador está correto, a gente estaria numa inconstitucionalidade com relação a esse artigo, infringindo a súmula 70. Então, as multas se trata apenas da multa proveniente do descumprimento do alvará. Então, a gente sabe pela AIM quais são as multas que a gente lançou. Então, ele tem que quitar essas multas para solicitar
o alvará de renovação ou um alvará novo de funcionamento. É no intuito também, pessoal, de tirar aqueles bares amadores que querem burlar a nossa legislação, acaba contaminando, onde nosso rito fiscalizatório não se cessa. Então, a gente tem uma cobrança da sociedade, temos uma cobrança muito forte do Conselho de Segurança, do CONSEG. Então, é uma forma assim, de quem está querendo trabalhar certo, a legislação está tranquila, mas quem está querendo trabalhar errado e contaminando o segmento de vocês, a gente tem que ter um olhar um pouco mais criterioso. Então, essas multas, elas precisam ser quitadas para ele pedir a renovação, ou ela precisa ser quitada para esse local receber um novo alvará. E aí a gente faz uma analogia, a mesma coisa com uma conta de luz. Você precisa quitar para você religar. Você precisa ter a carta de motorista para você ter que quitar suas multas para você renovar. E isso faz com que alguns estabelecimentos que a gente tem, que esse CNPJ passa de mãe, passa para filha, passa para tio, numa tentativa de burlar, porque a multa é muito barata, chega até 4, 5 mil reais que uma conta de bar se paga. E aí você acaba incentivando aquele estabelecimento que não tem nenhum documento, sempre permanecer na ilegalidade, porque eu não vou pagar multa, eu troco o CNPJ, ponho o nome da minha filha, do meu parente, e aí essa situação fica muito cíclica. Então, é isso, essas adequações que nós fizemos na legislação para que realmente a gente busque o equilíbrio e o bom senso. E o município tem sempre construído com vocês um diálogo aberto. Vocês sabem das dores nossas, a pressão da população, a pressão do Ministério Público, a pressão dos conselhos. A gente sempre tem um ou outro morador dessas regiões que acabam tumultuando, e isso a gente tem trazido para a mesa, tem trazido para conversar. Então, assim, eu até conversei hoje com o nosso assessor de gabinete lá, o Gustavo, que trabalha muito no Ministério Público comigo, e realmente a região do Cambuí a gente conseguiu, né, numa normalidade, num bom senso, as pessoas não estão muito nas ruas, têm respeitado as deliberações da CETEC quanto à quantidade de mesas, não estão extrapolando. Então, a gente tem trabalhado de uma forma que, se vocês trabalham certo, o município também fiscaliza certo, a gente pune aqueles que estão errados e a sociedade trabalha de uma forma muito harmônica e equilibrada, né? Então, eu acho que esse é o nosso esforço, de a gente buscar esse equilíbrio e o bom senso. Então, vocês sabem que sempre pode contar comigo. Se tiver fatos novos, que, como o nosso vereador Permínio colocou, eu acho que é importante nessa construção. Tá? Então, muito obrigada. E eu acho que vale a pena, vereador Otto, chamar a Guarda Municipal aqui, para que essas dúvidas de medições, de calibragem, decibéis, né, é de competência da Guarda Municipal. E eu acho que é importante também trazer a Guarda para que vocês possam, né, amadurecer e discutir com eles o que pode melhorar. Tá bom? Muito obrigada. Secretária, eu só queria completar. Quando a gente estava falando aqui do decreto da extensão de horário, né, que aí depois o vereador Permínio começou a falar da Arautos da Paz, Sim. E aí eu não consegui concluir aqui o nosso raciocínio do parágrafo 8º, que a senhora estava falando sobre as portas e janelas. A minha dúvida porque como a gente está falando da extensão de horário, até às 22 horas, se tiver uma banda... Não, essa extensão de horário é depois da Sim. 1h30 da manhã, com o depois fechamento das 2h. Então, eu tenho um estabelecimento, estava até dando exemplo, né? Eu tenho um estabelecimento que hoje eu uso as varandas. E hoje ele tem até as 2h da manhã o seu funcionamento, porque ele é um bar, não é uma boate. Se é uma boate, vai até às 6h, é tudo fechado. Então, aquele estabelecimento comercial que tem a sua banda lá e usa a varanda, ele tem que respeitar os decibéis. Mas ele vai estender até as 4, 5 horas da manhã. Então, ele não pode usar a varanda para isso. Ele vai ter que fechar essa varanda e ficar com as portas e janelas fechadas, e esse som tem que estar dentro do ambiente, porque na varanda não tem acústica. Então, foi isso que o jurídico discutiu com a gente, a Procuradoria do município, até para o prefeito assinar o decreto, a população foi contrária. Então, a gente assumiu o compromisso com vocês, da Abrazel, e com os bares e restaurantes, que se depois das 2 quiser funcionar, porque tem uma empregabilidade, às vezes é um restaurante que atende interno, como que esse barulho vai ficar na varanda, de janelas e porta fechada, até 4, 5 horas da manhã? É esse o intuito,
Porque até agora você só pode até as 2, certo? Então, a gente está dando um voto de confiança para que esses bares e restaurantes, se quiserem estender o seu horário, minimamente acomode o seu som dentro do seu estabelecimento. É um bom senso, né? Então, acho que é isso. Obrigada. Pessoal, Fala no microfone, tá gravado. É que a fiscalização que passou lá essa semana falou que a extensão é depois das 10. Depois das 10 você teria que fechar a janela já. Então, isso que gerou dúvida. Não. É isso que gerou a dúvida. Não. Não, até 1 hora tudo bem, é a hora que os bares funcionam, perfeito, não tem problema. Então foi um erro. Mas o que foi falado é, depois das 10 você vai ter que fechar a janela aqui. Foi Não. isso que passar foi uma passado. informação correta para a Guarda Municipal e os agentes, né? Pessoal, vamos conduzir assim. Eu vou passar a primeira palavra para o doutor, representando a Brasel. Depois eu vou passar a palavra para vocês. A secretária vai anotar aqui e aí ela responde tudo no final. Pode ser? Beleza, vamos seguir assim então. Doutor, tá com a palavra, por favor. Não, tá aqui, amor. Obrigada. Obrigado, pessoal. Carol, aqui. O nome, por favor. Você. Era uma dúvida realmente que tinha, que foi já perguntado aqui, nessa questão de horário especial ser a partir das 10 ou a partir da 1 hora da manhã, tinha ficado uma dúvida. E aqui também, que o pessoal tem nos perguntado, o artigo 8º, a classificação dos locais de entretenimento. Se seria como KNAI principal ou como KNAI secundário o entretenimento para estar valendo esse artigo 8º. Os dois. Os dois. Os dois. Tendo o Tendo KNAI, entretenimento, tanto que o seu CLI nem saia, né? A gente está conversando com a JUSCESP justamente porque São Paulo está tendo o mesmo problema, porque o CLI é o Certificado de Licença Integrada, e quando vem o zoneamento nosso atrelado àquele KNAI com entretenimento, ele tem que travar, porque ele tem que solicitar o waive, né? Então, agora, o que nós estamos fazendo com a JUSCESP? Assim que for publicada a lei, para o tamanho dos empreendimentos, a nossa própria equipe vai fazer essa dispensa. Então, você anexa a dispensa no processo, tá? Porque vai ter um decreto regulamentador depois. Ok. Em relação ao da guarda, né, que é o próprio departamento de vocês que vai fazer a pesquisa junto à Guarda Municipal sobre incomodidade. Sim, sim. E essa resposta da guarda ela vai ser documentada nos autos Sim, do pedido. sim. E aí vocês podem também, tem a instância de recurso. Então, é tudo via SEI. Então, a gente faz essa consulta interna, se há alguma reclamação de ouvidoria. Aí, depois, a gente caminha ao Carlos, que é o coordenador da fiscalização, e aí ele vai pontuar. E automaticamente, quando eu encaminhar o Carlos e a guarda, eles vão paralelo, para a gente economizar tempo. Assim que vier as observações, a gente consta no processo. E aí, você já falou, mas para realmente deixar claro, o pessoal quer uma reclamação também disso, né, de que a Guarda Municipal, principalmente quando a Prefeitura divulgava algumas informações na mídia de reclamações, ela não falava as reclamações fundamentadas, e sim simplesmente reclamações. Então, essa resposta da guarda só vai ter validade se for aquela reclamação fundamentada. Sim, sim. Fundamentada, comprovada, que houve uma intimação, houve uma multa, né? Não é simplesmente um relato, tá? Obrigado, secretária. Vou passar a palavra no microfone, fazendo favor, o nome, por favor. Emanuel, do urbanismo. Só para complementar o que a Carol falou, quando a gente fala de KNAI, é de maior incomodidade sempre. Você pode citar vários lá, a gente vai analisar e o critério em cima do de maior incomodidade. Então, se tiver lá entretenimento entre diversos, ele for de maior incomodidade, vai ser considerado isso na análise. Era só um complemento só. Obrigada. Tá ok. Quem quer fazer uma pergunta? Lá, por favor. Nome e... Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Rossi, eu sou do Copacabana Bar. Só uma observação, acredito que aqui 90% dos presentes de representação dos bares, acho que é da Barão de Itapura aqui, né? Que é o que está mais sofrendo. Eu marquei algumas coisas aqui só para mim não ficou muito bem claro. Sobre o waive após as 22 horas, que você comentou que até as 2 ou até as 22 horas eu não preciso estar com música ou fechar portas e janelas, isso para mim não ficou muito bem claro. Você falou também do AVCB.
Tem local que é o CLCB, Isso. que é a mesma coisa também. É a mesma coisa. Correto? Correto. O KNAI primário, que o nosso amigo acabou de falar, que tem o KNAI primário com entretenimento e o secundário sem, ou vice-versa. Se isso é válido, se o KNAI da empresa for secundário com entretenimento, se é válido também. Que eu falo porque a gente sofreu umas 3 semanas atrás aí uma fiscalização e o fiscal bateu nessa tecla. Não, o KNAI primário que tem que ser com entretenimento. E aí eu falei, mas se abre, né, ali que a gente pode ter o secundário e o terceiro com ou sem entretenimento, para mim é a mesma coisa. Então, gostaria de um esclarecimento melhor. E sobre o que o Permiro Monteiro falou sobre os laudos acústicos, né? Porque o meu entendimento é assim, a gente está questionando aqui o impacto do barulho, indiferente se é no bar, se é no restaurante, se é na adega, se é na igreja, é o barulho que está sendo impactado sobre as vizinhanças e reclamações. E se na Arautos da Paz pode, como teve domingo agora uma atração internacional e vai ter, acho que agora, um samba lá de novo, e eu não vejo lá a região é cheio de residência, onde a gente está, que é Barão de Itapura, tem praticamente só comércio, porque aquele ditado, né, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, né? Eu percebo que, né, só a gente apanha, e de repente lá embaixo é som alto e está tudo bem, sabe? É isso que eu queria entender um pouco mais. Alguém, outra pergunta? A dúvida de outras Pode pessoas, ser. né? Vamos lá. Então vamos lá, deixa eu responder. Eduardo, o AVCB é a mesma coisa que o LCCB, tá? A questão do KNAI, o Emanuel já explicou, então é a maior incomodidade, tanto ele pode ser, como eu disse para o Gustavo, tanto na principal como na secundária, é o entretenimento, que é a maior incomodidade. Então, se você tem o entretenimento no seu restaurante, automaticamente você vai para o Wave. Então, se você só tem um restaurante que não tem o entretenimento, você não vai para o Wave, correto? Então, eu tenho o meu restaurante, não tenho música, não vou para o entretenimento, eu tenho um KNAI, então eu não preciso do estudo de impacto de vizinhança. Se você for pôr música, o entretenimento no seu KNAI, e você tiver nesta propositura da lei com 150 pessoas, te dispensa do Wave. Então, eu tenho um estabelecimento, tenho até 150 pessoas, vou pôr entretenimento, música, bandinha, um sonzinho, uma banda, um violão, é o entretenimento. Aí, se até 150, na propositura desse projeto, você não precisa para o Wave. Você só vai entregar o alvará lá, tratamento acústico e o laudo acústico, certo? Aí vem extensão de horário. A extensão de horário, todo estabelecimento comercial é até às 22 horas e você tem uma extensão até 1, 2 horas da manhã. Só que você quer estender esse seu horário até às 4, entendeu? Se você faz solicitar uma extensão de horário até às 4 e é entretenimento, até às 2 você pode permanecer como você está. Você vai ter que fechar esse horário das 2 até às 4 que você pediu, as suas varandas e o seu estabelecimento, que é os terraços, porque eu não posso propagar. Lógico que você vai me dizer, mas secretária, às vezes tem bar e restaurante que mesmo fechado propaga o som lá embaixo. Gente, é o volume do grave que você coloca lá. Então vocês, donos de estabelecimentos, têm que medir esses decibéis, né? Então, é o bom senso que eu falo. Tem gente que, com mesmo porta fechada, como a gente tinha o Campinas Hall, o som extrapolava. E, graças a Deus, a gente conversou com a proprietária, ela colocou no contrato de locação que o organizador que faz a festa lá tem que respeitar os 80 decibéis, que se ultrapassar a multa recai sobre o organizador. Quer dizer, gente, nós não tivemos mais nenhuma reclamação, nem de morador. Então, eu acho que isso que é bacana, sabe? Então, ter esse bom senso de que, se eu for estender até às 4, eu vou ter que fechar minhas portas e minhas varandas, tá? Agora, se você é um restaurante normal, você pode solicitar, não tem um entretenimento, o seu extensão de horário nem é consultada a guarda, porque é um restaurante sem atividade de som. Aí, isso a gente tem liberado para todas as atividades lá, entendeu? Então, só para mim, o meu entendimento, o Wave ele vai se enquadrar até 150, acima de 150 Isso. pessoas. Só com música. Isso. E se tiver... Perdão, é de acordo com
Com a música. Não, Entretenimento. com o bombeiro, né? Bombeiro que estipula... Sim, o bombeiro que definia a sua que quantidade. define a quantidade. Por exemplo, se você tiver menos de 150 e tiver a música, você não precisa do Wave. Isso. Isso independente do horário, antes ou depois. Até as Independente 2 de da manhã. horário. É. Gente, uma coisa é estudo de impacto de vizinhança, outra coisa é extensão de horário. entendi. O estudo de impacto de vizinhança é um estudo que vai mitigar esse impacto no entorno. O que a gente pensou? Que um estabelecimento até 150 é um estabelecimento pequeno. Então, ele não precisa, às vezes, de sinalização horizontal e vertical, uma vaga de carga e descarga, porque é um empreendimento de pequeno porte, que é o que o Wave analisa. Né? Não vai precisar que o sistema de monitoramento da Câmara esteja ligado com o programa da Guarda Municipal, que é o Monitora, porque é um bar pequeno de bairro. Agora, eu vou fazer uma casa noturna, um bar maior, independente de música ou não, ele tem a questão do Wave. Aí só mais uma questão do Wave, que nesse dia que a gente sofreu essa fiscalização, via de regra, a gente coloca som até as 22, som ao vivo, que é voz e violão, às vezes um sambinha com pandeiro ali, enfim. Mas ele questionou também sobre televisão e aquelas caixinhas de som ambiente que a gente às vezes coloca após as 22 horas. Que o som ao vivo, vamos falar assim, a gente encerra às 22 e após as 22 é o som ambiente, né? Uma JBL que está lá no cantinho lá para manter o som mais baixo. E também a televisão, que o próprio fiscal bateu foto, ali anexou no processo, né? Que a gente tem televisão e televisão também é proibido. É isso que eu queria um entendimento. Por exemplo, o ano que vem vai ter Copa do Mundo. Muita gente vai querer ir para o bar assistir o jogo do Brasil. Vai. E aí você eu não vou. de um canal de entretenimento. Você tá? entendeu? É. Não, sim, tudo bem. Isso a gente já tem, como eu disse, né? No KINAI, até então estava no secundário, agora a gente já pediu para o contador alterar para o primário. Se eu soubesse, nem tinha pago isso, porque pelo secundário, já, pelo que você me falou, Isso. atendia. Mas o fiscal no dia, ele falou, não, é primário, enfim. Mas a gente pode alinhar isso com a nossa fiscalização. E agora a questão é da televisão. Isso, vamos lá. A lei de uso e ocupação do solo fala que qualquer emissão de ruído que gere barulho, então uma TV ela gera barulho, uma caixa de som gera barulho. O que vai é a intensidade desse som. Foi até a prova de de ciência da minha filha essa semana, que o som é altura, intensidade e timbre. Passei na prova com a criançada. Passei, Vlad? Então, vamos lá, tá? Eu acho que você pode complementar. Então, o timbre é o grave e o agudo, intensidade é altura e forte. Certo? Então, uma TV, se eu colocar ela um sonzinho ambiente, estou respeitando a NBR das normas com relação aos decibéis. Mas se eu for num jogo de futebol e torar esse som e a caixa de som, a JBL, é óbvio que eu vou extrapolar. Então, assim, se eu tenho uma caixa de som e uma música lá e uma TV, ela é uma emissão de ruído, porque o que envolve é timbre, intensidade e volume. É isso que é o bom senso. Então, o que eu sempre oriento? Se vai pôr uma caixa de som, um som ambiente, infelizmente, não é só a lei em Campinas. São Paulo é assim, as grandes capitais, é norma, é NBR. É a mesma coisa que eu discuti acessibilidade também. Então, existem normas. É só mudar o seu KENAI. A gente já deu um grande avanço que esses bares menores não vão precisar de AVE. Eu acho que isso a gente tem construído. Agora, dizer, olha, secretária, tira as caixas de som e tira som de TV da exigência do entretenimento, eu estou infringindo uma legislação e uma norma, uma NBR. Tá ok? Vlad. Respondido? Quem? Acho que eu ia fazer a mesma pergunta ou não? Por favor, então. Bom dia, sou o Lucas do Green Container. Essa questão de televisão, de som, gera uma dúvida porque se eu for colocar uma televisão, por exemplo, ou um som de caixa de som, eu vou precisar do KINAI com entretenimento. Isso aí vai precisar também de Wave ou não? Não, é a mesma coisa até 150. Até 150. Se tiver mais de 150 no seu VCB, aí você vai precisar. Se lá no Alvará do Bombeiro comporta até 150 pessoas, você não vai precisar. Uma outra questão é sobre o horário. Ouvi dizer que poderia funcionar 24 horas se quiser, né?
como é que está essa questão de horário? Hoje a gente funciona até 1, com extensão até as 2 para fechamento de conta, limpeza e tudo mais. A gente vai passar por uma análise, é isso que eu falei, extensão de horário, a gente vai passar para a Secretaria de Segurança Pública, a gente vai consultar as ouvidorias, a gente vai consultar a nossa coordenadoria de fiscalização. Então, o decreto ele traz os 24 horas justamente para as mais bares, comércios, academia, restaurante, que tem uma atividade, vamos supor, que entrega marmitas. Então, é isso. Agora, se você tem um restaurante que quer funcionar 24 horas, a gente vai analisar se a Secretaria de Segurança vai permitir. A gente não vai inibir. E como que vai ser essa análise? A guarda vai fazer toda a nossa sustentação no processo. Ela vai verificar que não tenha reclamação, que nunca autuou. E aí você vai ter que justificar, porque aquele restaurante vai virar 24 horas. E, no caso, se a gente conseguir estender, e como a gente não tiver entretenimento, como que vai ser feita essa análise por conta de barulho, de, enfim, som? Não tem. Se você não tem um entretenimento que não gera barulho, eu não posso impedir uma atividade de funcionar 24 horas. É o que você falou, que é de Chica de Francisco. Então, se tem lojas de conveniências que funcionam 24 horas, eu tenho restaurantes que servem marmitas, né, e alimentação 24 horas, e o seu bar, dentro da sua, né, estrutura ali, quer funcionar 24 horas, não vejo problema. Então, mas eu digo em relação de Agora, se você pôr música, aí tem um ponto e vírgula que nós vamos pesquisar. Pode complementar, Emanuel. Só fazer um complemento rapidinho. Estou aqui com a cópia do decreto aqui. Ele fala aqui no artigo, no 4º artigo, no parágrafo 2º, ele fala: a aplicação estabelecida na linha E do inciso 2º não se aplica às atividades de bares e restaurantes com entretenimento. É bem a pergunta que você fez. Então, assim, o horário especial após as 22 horas, no caso de bares e restaurantes, ele pode ser estendido até 1h da manhã, com a exceção até as 2, para vocês poderem fazer o fechamento. E embaixo tem uma exceção. A aplicação estabelecida na linha E, que é o funcionamento além do horário estipulado na A, poderá ser autorizado. Ou seja, a ampliação estabelecida na linha E do inciso 2º não se aplica a atividades de bares e restaurantes com entretenimento. Aí a Carol pode depois explicar o motivo pelo qual a gente teve que inserir isso. A gente estava tendo muito problema com estabelecimentos, adegas, e aí a gente fez essa exceção aqui. Então, no caso, se você não tem entretenimento, você pode rodar 24 horas, desde que você peça o horário especial. Se você tem entretenimento, no segmento de bares e restaurantes, a gente tem essa exceção até 1h. Mas a gente vai consultar a Guarda Municipal. Isso, sempre consultando a Guarda. Sempre é consultar sempre a Guarda. com consulta a Guarda. Tem que fazer o pedido primeiro. Isso. Respondido? Vamos lá. Não, ficou um pouco vago, porque às vezes pode ter uma reclamação ou outra, né? E aí a Guarda vai lá e vai te dar uma intimação, por exemplo. Não, se ela constatar que foi frutífera, aí vai... Então, isso mesmo. Exato, mas é isso que eu estou querendo te dizer. Como que ela vai constatar se foi frutífera? Ela vai estar lá se pessoalmente. não tem entretenimento e você está com lá, por exemplo, funciona até 150 pessoas, a gente está com 50 pessoas, por exemplo, entendeu? E não tem entretenimento, constatou que não tem TV, não tem som, mas o comércio está funcionando. Né? Não, mas aí você está descumprindo o horário? Não entendi. Não, porque ele teve uma reclamação, por exemplo. E aí a Guarda foi lá, viu que você está aberto, viu que está com movimento e te deu uma intimação. Né? Consequentemente, essa intimação vai gerar problema para mim fazer uma renovação ou ser até autuado, alguma coisa do tipo. A Guarda funciona assim. Primeiro ela intima e na segunda volta ao estabelecimento, ela multa. Sim. Então, no decreto que tem, quando traz a atribuição à Guarda Municipal para fazer... Mas por que ela intimou? Essa que é a questão. Não, ela intima assim, como se fosse uma maneira de você se conscientizar, porque ela poderia chegar e já multar. Então, isso foi também um pleito na construção do decreto que transfere a responsabilidade na medições de que ela não saia multando. Então, sempre é uma multa, é uma intimação para você... Olha, a Guarda está aqui de olho. Eu estou te dando uma chance para você diminuir o seu barulho ou diminuir o impacto que você está gerando. O que ele quis dizer é assim, a empresa tem o alvará sem entretenimento, inclusive no KNAI primário ou secundário, não tem entretenimento. E, às vezes, o barulho vem de conversação. Não sei se isso impacta
em alguma coisa, entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Ele está lá, por exemplo, ele deu meia-noite, ele está lá com 20, 30 pessoas conversando, né? Se isso vai impactar numa denúncia, como? É isso que ele está querendo. A guarda vai lá medir, impacta. Se a guarda for lá e medir, detectar os decibéis. Se a guarda for lá e medir e detectar os decibéis acima do que a NBR autoriza, ele vai intimar e vai autuar. Porque, se ele chegar lá e mediu, está dentro do limite, é conversação, mas é conversação, vamos falar que a norma coloca lá 60 decibéis, ele chegou lá, mediu 59, beleza. Se a guarda chegou lá, mediu 65, ele vai intimar a diminuir esse volume. Porque se você tem um bar numa região residencial e você está colocando muitas mesas para fora e as pessoas estão lá e o som da voz sobe. Mas essa medição vai ser no local ou no denunciante? A gente já avançou isso, é sempre na primeira casa habitada. A guarda não mede mais nem na caixa de som, como já aconteceu, e nem no bar. Sim. Outra coisa. Não, nós fizemos um treinamento, o Vlad participou, foi o ano passado, fizemos treinamento com todo o capitão. Sim, além da realidade... E não efetua nada disso, não vai em cima da primeira casa, eles fazem da forma que eles querem. Quem atende a gente, eles multam, se eles estão de bom humor, eles vão lá e não faz nada, se eles estão de mau humor, eles aplicam multa. Eu acho que precisa. Posso? Outra coisa, só um minutinho, reforçando esse pensamento, acontece também, como aconteceu das últimas vezes, o fiscal ele está junto com a guarda para fazer o ferimento e ele não chamar o responsável ali do bar ou do restaurante para fazer essa medição junto. Ele já vem com o medidor já te apontando que estava maior, mas a gente nem sabe de onde foi feita essa ferição, entende? Então, eu acredito que deveria ter alguém responsável ali para acompanhar, para concretizar de fato ali a medição feita, né? Eu sugeri para trazer a guarda, que assim, a gente buscou isso, né? Eu vereador, dá licença só para mim. Eu acho que a frente parlamentar, como a gente está aqui sanando e resolvendo alguns problemas através da secretária, poderia o senhor também chamar o pessoal da guarda aqui, porque nós sabemos que tem, sim, um excesso da guarda. Às vezes acontece, entendeu? Então, eu acho que poderia aí chamar, fazer um convite ao pessoal aí para estar falando sobre essa nova lei, sobre esse novo decreto, se explicando aqui e estar passando para eles também, para que não aconteça esse excesso nos locais, porque geralmente às vezes a gente sabe que acontece, né? Até mesmo dos dois lados, né? Vamos dizer assim, às vezes a guarda ela chega com excesso, mas às vezes o dono também, a gente sabe aqui, que vem com excesso, aí já atrapalha tudo ali, entendeu? Por isso que é bom chamar, acho que a guarda municipal para estar conversando um pouco. Obrigado, vereador. Como eu tinha dito, só um minutinho, por favor. Como eu tinha dito, essa é a primeira reunião, correto? Hoje nós trouxemos aqui a Carol. Diante dessa sua denúncia aí, e de outros também que nós já recebemos, na próxima reunião, fica aqui o compromisso com vocês de trazer aqui o secretário de Segurança ou a comandante da Guarda Municipal, viu, secretária? Justamente para a gente estar alinhando esses pontos. Mas a secretária aqui também vai se comprometer de levar essa sugestão, essa conversa para o pessoal da segurança pública. Com certeza, né? A gente alinha isso com o Cristiano. Eu estava observando uma coisa. Esse aparelho de aferição da guarda, ele vai lá, fica registrado dentro do aparelho, é isso? Na verdade, ele emite um relatório. Emite um relatório, é que eu queria chegar. Quando você vai ao supermercado, você faz uma compra, sai uma tira. Quando você faz uma compra no cartão de débito. Está muito confuso a ampla defesa do comerciante referente ao ferimento. Então, era bom que esse aparelho, a gente buscasse um caminho desse aparelho registrar o excesso ou volume normal e entregar uma tarja, uma fitinha ao comerciante. A outra coisa, a guarda comete excesso ou não comete, porque isso deve ter que estar devidamente registrado em algum lugar. O decreto da guarda, caso de abordagem no comércio, tem que agir assim, 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 assim. Caso aconteça isso, assim, assim, assim. Porque
há um excesso da guarda, não às vezes por maldade, por desconhecimento, porque cada hora está um guarda com a máquina na mão. Então, deixar claro o jeito que a guarda tem que atuar naquele momento, o procedimento, o rito que ela tem que fazer. Isso não está claro em decreto nenhum. Não sei se no decreto da fiscalização que passou para a guarda está claro. Então, fica meio vazio. O guarda faz o que quer, do jeito que quer. Aí fica difícil. Rodrigo, mas o nosso amigo ali, ele acabou de dizer que a guarda ela teve uma questão do estendimento das 10, que teria que colocar as vitrines aí. Você vê, às vezes é falta até de um conhecimento, até mesmo da mudança, entendeu? Ali para estar passando para eles verem, porque você viu, não ficou claro nem para a guarda, porque passou uma informação para ele que ele teria que fechar a partir das 10 horas na extensão do horário. Então, ficou claro ali para eles que às vezes não está sabendo, né? Passar para o Vlad. Direitos e deveres, né? Acho que tem que deixar Vlad bem quer claro fazer uma contribuição aí sobre decreto. essa questão da ferição. Vlad, por favor, toca a palavra. Olá, Carol, tudo bem? Olá Tudo bem. a todos. Olha, a primeira colocação que eu quero fazer é com relação àquela dúvida em relação a Arautos da Paz do domingo passado. Então, na versão 2020 da NBR 10.151.19, tem um parágrafo só sobre isso, dizendo que eventos com grande cunho social, com grande número de pessoas, essa norma não cobre. Então, isso deve ser negociado com o município. Está presente lá, NBR 10.151.19/20, revisado em 20, em 19 não tinha. Agora, em relação a tudo isso que eu estou ouvindo de vocês, há um grande equívoco. A nossa Guarda Municipal, ela mede os valores de pico de ruído. E se você olhar no primeiro descritor da NBR 10.151, que é o LA equivalente, é o nível de áudio contínuo, é o valor integrado do ruído medido, não os picos. Então ele chega com o instrumento, olha o que está no display e fala, você ultrapassou. Isso não é verdade. O valor é contínuo, ele teria que observar isso. Os equipamentos dão isso, é o LA equivalente, não é o valor que aparece no display. Melhoramos muito. Os fiscais não vão mais à porta do estabelecimento, ele vai na primeira casa habitada. Mas agora ele precisa observar que o ruído a ser medido é o médio. Está lá, está na norma, qualquer um que ler encontra isso facilmente, nos primeiros descritores. Agora vamos lá à segunda situação. Chegou lá, não ultrapassou o valor medido para o zoneamento. Há muita confusão com relação ao zoneamento. No mesmo estabelecimento, tem alguém que acha que aqui é um zoneamento recreacional, turismo, e do lado de lá da rua, o morador acha que é uma área residencial. Então, a gente chama isso de áreas contíguas, uma próxima da outra. Eu não sei como o município trabalha para resolver essa situação. Então, precisaríamos definir bem isso. Outra coisa que eu acho é que o agente fiscal e o proprietário do bar precisam falar a mesma língua. O dono do estabelecimento precisa saber qual é o limite de ruído permitido para ele no endereço que ele está. E a guarda precisa ter a mesma informação, porque eles diferem nesse sentido. Ele acha que ele está numa situação... Quer dizer, eu acho que o zoneamento deveria constar do alvará. Eu não sei se consta, mas deveria fazer parte. No alvará deveria constar o zoneamento. Qual é o zoneamento? Para ele ter documentado qual é o limite de ruído que ele pode trabalhar. Porque há muita confusão nesse sentido. O agente fiscal chega, olha, aqui é uma zona predominante residencial. Você olha lá, eu vi isso ali. Mas a gente, só te interrompendo, nós temos o portal de zoneamento online. Sim, mas... Você clica lá no zoneamento online, você coloca o seu endereço, ele traz o zoneamento. Então, eu entendo, mas... no calor da hora, o proprietário não tem um documento que diz que o zoneamento não, é mas esse. O alvará é dado mediante a permissão do zoneamento. Então, se você não tem um alvará, provavelmente que não permite. Você não entendeu a minha colocação. Quer dizer, muitas vezes ele nem sabe se consta. Eu não sei se consta no alvará dos estabelecimentos o zoneamento que ele está e qual é o limite de ruído que ele pode trabalhar.
É isso que eu quis dizer, porque há, muitas vezes, uma dúvida, né, a respeito disso. No seu alvará de uso tem lá as normas que você tem que seguir. Porque se você está numa região, vamos supor, de hospitais, você tem um nível de decibéis. Se você está numa zona rural, você tem outro nível de Sim. decibéis. Então, a gente cita a norma. Sim. Né? Então, Eu entendo isso, Carol, mas, por exemplo, vamos citar o Andrade Neves e o Vera Cruz lá. É um hospital, mas a rua é uma espinha dorsal da cidade. Não tem ruído baixo ali. É dia e noite, apesar de melhorar. Então, mas por isso que como o Rodrigo colocou, a guarda, ela tem, eu acho que vale a pena chamar guarda, sim, porque ela tem um procedimento interno e um protocolo de como faz essas atuações e como emite os relatórios e como faz a calibração. Tudo isso saiu daquela capacitação que foi uma semana inteira, não foi um dia, certo? Sim. Foi de manhã e à tarde, a gente traçou a norma inteira, foi de ponta a ponta a norma, tanto a guarda, o pessoal da Brasel e você representando de capacitação. Então, depois dessa reunião, a guarda criou seus protocolos internos, tem os seus relatórios, tem as medições, as calibrações. Eu acho que vale a pena, sim, trazer a Guarda Municipal para poder explicar para vocês como que é feito todas essas medições. Carol, a respeito do que ele perguntou, existe o equipamento, você compra um complemento a uma impressora. Então, você faz o set de medições, aí ele vai apresentar o LAEQ e você consegue imprimir uma notinha. Então, isso existe. Eu não uso isso porque eu faço um documento maior depois, mas mas para a fiscalização existe, é comprável. O mais importante é conscientizar o fiscal que o ruído medido é contínuo, Fiscal não é o valor. da guarda. Porque eles ainda é um equívoco, não é por culpa, não é porque ele não tem essa informação devidamente esclarecida. Certo. Então há duas situações. Uma, ele foi lá, levantou os dados. Está abaixo para o nível pedido para aquela região, não tem o que fazer. Está tudo bem, não tem que multar ninguém, nem intimar ninguém. Está acima, aí, obrigatoriamente, ao meu ver, que é como está descrito na norma, solicitar a interrupção do evento, do ruído musical, para ele poder fazer um set de medições sem a contribuição do estabelecimento. Aí, sim, da subtração das duas situações, está lá descrito como você deve fazer, achar o valor correto para dizer se ele é culpado ou não. Porque quando você faz as suas medições na rua, ali você mede um somatório de ruído, o estabelecimento mais o agregado de todo o ruído ambiente. Então, é importante isso. Eu gostaria de ter uma reunião com a guarda e poder tocar nesse assunto. Ô Vlad, muito obrigado. Então, eu já assumo o compromisso com todos vocês aqui, que da próxima reunião a doutora já vai agendar, vai ter o pessoal novamente da Secretaria de Urbanismo e também o pessoal da Guarda Municipal, mas a secretária também vai se comprometer aqui também, que de encaminhar já antecipadamente todos esses ofícios aí à Guarda Municipal sobre a questão de aferições. Otto, só um... Otto. É Otto ou Otto, você falou? Otto. Que às vezes é o outro. Otto aí, secretária. Eu gostaria também de repente, fazer uma solicitação para vocês. Eu sei que, eu digo para o nosso caso ali da Barão de Itapura, o nosso zoneamento ali é um zoneamento misto, né? Que onde tem residência e tem comércio. Mas a gente sabe hoje da nossa grande realidade o tamanho da proporção que a Barão de Itapura se tornou, né? A gente, se for analisar de ponta a ponta ali da Barão de Itapura, a gente acredita ser 95% comercial. Se eu não me engano, próximo a nós ali tem apenas 2 residências. E nesse sentido da aferição, juntamente com a guarda, o pessoal da fiscalização, ele vai na primeira residência. E justo essa primeira residência do lado dos bares, por exemplo, eu vou dizer que eu estou no Poçante Bar. E teve uma reclamação lá no Poçante Bar e ele vai fazer a medição. Ele vai na frente, que é do lado do Dom Brejas, que é do lado do Green, que é na frente do Copacabana Bar. Então, como que a gente vai saber se, de fato, a ferição feita na primeira residência ultrapassou por conta do Copacabana, ou do Dom Brejas, ou do Poçante, ou do... né? Então, o que a gente acredita é fazer uma revisão nesse sentido da zona e, infelizmente, acreditar que a Barão de Itapura se tornou de bares e ver o que dá para ser feito, por conta de que não vai ser quase de uma residência ou 2 que grandes comércios estão deixando de trabalhar, gerar uma receita que a gente sabe que não é pouca, né?
Então, de repente, fazer um estudo aí, ver o que dá para fazer nesse sentido de melhoria aí, tá bom? Carol vai responder, mas eu já vou te responder também. Aquela casa eu comprei agora e vai ser um outro bar que Graças vai ser meu. a Deus! É brincadeira, viu? Ai, você faz assim, como muitos estabelecimentos, né? Que convida o vizinho a ter uma conta e toda sexta-feira é por minha conta. Né? Esse é um bom caminho. O Dinão já faz isso com o vizinho lá. Por isso que eu tô tirando sarro do Dinão. Mas ele é o único que ele não fala nada. É o único. Mas é por ser a primeira casa habitável, a guarda vai lá. Bom, é assim, deixa eu te explicar. Com relação à guarda, eu acho que eu vou levar o encaminhamento da frente parlamentar, vou conversar com o Cristiano, me comprometo até para a gente poder, como se diz, alinhar algumas situações das dores de vocês com relação a medições. A gente já fez muita capacitação, então eu acho que é bom ouvir o que a guarda tem de protocolos internos e como é feita essas aferições. Com relação ao zoneamento, já mudou, porque antes era zona residencial. E o município de Campinas, no plano diretor e na lei de uso-ocupação do solo, tornou a cidade de Campinas inteira uma zona mista. Então, isso eu trouxe um impacto no Taquaral, na Barão de Itapura, que antes era residência e hoje se transformou em área comercial. Já é área comercial, você já é uma zona mista 1. Zona mista que permite residência e comércio. É diferente de zona ZR, que é só zona residencial. Isso inteiro foi em 2018, nós alteramos. Campinas só ficou com 5 áreas residenciais, que é mais Parque Pra, Gramado, algumas regiões. Cispark tem uma parte residencial e comercial. Mas Campinas mudou. Por que mudou essa lógica? Porque a cidade, quando você torna uma cidade mais... Emanuel, só um minutinho. Quando você torna uma cidade mais mista, que você mora, trabalha e reside, eu impacto menos no tempo de transporte público. Então, eu agrego qualidade de vida da população, onde eu moro, trabalho, resido e tenho mais atividades comerciais, que não é só bar, mas restaurante, academias e serviços, escolas. Então, a partir de 2018, Campinas se tornou uma cidade muito mais mista, focando centralidades urbanas, que permite a gente não só ter o centro da cidade, mas outros centros de comércios e serviços, tá? Barão de Itapura ser maior, porque se você for na primeira residência, se todos os bares tiver com o som desligado, uma tentativa, só para você ter vai ideia, ultrapassar. A gente teve num decreto que nós estendemos que poderia ser 80 decibéis nas vias arteriais e coletoras. O CONSEG e mais alguns representantes entraram no Ministério Público, o juiz definiu inconstitucionalidade naquele artigo do nosso decreto que eu estaria infringindo uma norma. E a gente se baseou na lei do PSIL, porque São Paulo está vivenciando isso também. Então, jogou inconstitucional São Paulo e jogou inconstitucional aqui um decreto que a gente estabelece um nível de ruído um pouquinho maior. Foi aí que nós fizemos o curso. E foi aí que verificou que cabe o aparelho equilibrar o som das vias arteriais e coletoras onde passam os ônibus. Então, você tem que descontar esse ruído medido dessas avenidas em vários picos, para que na hora que você for medir aquele estabelecimento, você desconta os ruídos externos. Então, a gente tentou avançar num decreto, mas julgou inconstitucional esse artigo, tendo um parâmetro mais flexível de medição. Certo? Beleza? Pessoal, eu acho que é isso aí. Eu acho que desde quando nós criamos a Frente Parlamentar, eu acredito que nós avançamos bastante, né? Nós avançamos bastante. Eu quero agradecer aqui a presença da secretária Carol. Quero deixar aqui o meu mandato à disposição de todos vocês. Quer fazer uma pergunta? Dá tempo ainda, pode fazer. Bom dia a todos. A secretária aqui e o pessoal que te acompanha, que trabalha ao seu lado, que é uma labuta difícil, né? Nós, proprietários de bares que aqui presentes, a gente primeiro tem que agradecer a iniciativa e a boa vontade de todos vocês sendo aqui para a gente conversar um assunto extremamente polêmico, porque tem os dois lados, né? Vocês estão do lado do prefeito que eu falo não, do Poder Executivo, né? Ouvindo o pessoal, os reclamantes, e nós estamos aqui tentando... Não, eu estou no meio, viu? Estou aqui para fazer tentando achar um meio termo de a gente continuar trabalhando. Eu acho que já houve uma grande evolução na forma como nós temos sendo tratados, pelo menos nas últimas vezes.
porém, ainda continuam, no meu ponto de vista, havendo alguns excessos. Principalmente quando se vai no Cambuí, quando se vai no Barão do Itapura e outros bares aqui na nossa região de Campinas, no centro. Não vejo a necessidade de tanto aparato policial, né? Eu não vejo, por exemplo, desculpa eu falar aí, o pessoal me trata com muito respeito e consideração, não sei se é pelo tempo que eu estou lá, se é pelos meus cabelos brancos ou por outras situações, mas eu me sinto muito bem tratado, acolhido por todos vocês. Mas, graças a uma situação que foi criada por um excesso cometido pela Guarda Municipal, que eu consegui regularizar meu estabelecimento. Uma das últimas vezes, eles fecharam a rua dos dois lados, ninguém entrava, ninguém saía, como se tivesse a caça de criminosos, né? Uma coisa chocante, veio parar no gabinete do prefeito dessa última vez, uma situação que não deve existir. Barão de Itapura foi fiscalizado de baixo até em cima, Balão do Quinto. Tinha 15 viaturas da Guarda Municipal. Eu contei mais de 6 viaturas do urbanismo lá, né? O pessoal chegou no meu estabelecimento com o meu processo desse tamanho, que o bar tem 25 anos lá, né? Então tem tudo quanto é coisa lá debaixo do braço. Deixa eu só contextualizar. Só terminar, por favor, secretária. Só que a única coisa que não tinha naquele documento, o meu último alvará atualizado. E não se achava nem digitalizado. Para minha sorte, graças a Deus, eu estava naquele sistema nervoso, que não é mais nem normal estar nervoso, mas eu vi tanta viatura, eu falei, pô, o que está acontecendo, né? Achei lá, estava direitinho, estava certinho, meu bobeiro certinho, meu alvará certinho, graças a Deus. A Guarda Municipal verificou todas as minhas bebidas, e a gente saiu de lá alegre e satisfeito, porque nós estamos enquadrados. Mas foram colocadas situações, por exemplo, isso aqui não vai valer mais. Eu falei, mas meu alvará está valendo até 2007. Mas saiu um novo decreto, agora você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Hoje a gente vive assim, não dá para entender. Mas isso só está fazendo um respaldo que, graças a Deus, já melhorou muito. Todo mundo aqui testemunha que as tratativas melhoraram muito, né? E nós estamos sendo uma voz, a gente consegue ser recebido por você, secretário. No passado isso não existia. No seu mandato, nesses últimos tempos, a gente consegue bater a porta e ser atendido. O pessoal da fiscalização já nos trata assim, como deve ser feito, né? Como deve ser feito. Nós somos cidadãos que contribuímos para que eles recebam o salário dele. Se os bares pararem uma semana, vira um caos nessa cidade. Se o ônibus parar uma semana, ele não vai trabalhar, só vai sair de ônibus quem quiser. Mas se os bares pararem, o povo sem diversão, sem prazer, vai virar um caos nessa cidade. A cidade morre. Eu vou ficar louco. Até vocês não têm onde fazer o happy hour. Não vão ter onde fazer nada, entendeu? Então, eu tenho algumas coisas que a gente não está falando aqui, que elas são importantes para todos nós, e principalmente para os proprietários dos imóveis. Você está falando agora, por exemplo, o cara vai receber um monte de multa, aí ele abandona o prédio, deixa lá, o proprietário vai alugar o prédio para outra pessoa que quer montar a mesma atividade, não vai conseguir alugar, por causa das multas que ficaram para trás. Isso acontece na Sanasa e acontece na CPFL. Eu sei porque tive uma demanda parecida. E eles têm grande experiência com relação a isso. A CETEC também tem o mesmo problema. Sim. Eles vão lá, aplicam a multa, o cara lá tem um monte de multa, depois não resolve. Isso é uma situação que precisa falar, né? Outra coisa que a gente precisa ver, prestar muita atenção, que nós, dono de bar, não estamos prestando muita atenção, é, por exemplo, a gente recebe uma intimação com 3 dias para resolver. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter reciprocidade. Cara, meu bar foi arrebentado na terça-feira à noite. Para mim fazer o bar funcionar na quarta-feira, que é o dia que eu começo a trabalhar, cara, ou eu cuidava do bar, ou eu respondia algum tipo dessa intimação, que não foi o caso. Eu só estou querendo dizer que tem que ter reciprocidade. A gente protocola um documento na prefeitura 15, 20, 30, 60 dias. Quando é do lado do cidadão, é para ontem. Eu vejo o juiz falar, tem 15 dias. Meu Deus do céu. Parece que não, mas a gente não tem só uma atividade, a gente tem um monte de coisa para cuidar. Sabe? É fácil, cara. Há 3 dias para comparecer, responder. Você não dá tempo nem de juntar o seu documento, seu advogado tem outras causas para defender, seu contador tem outros clientes para atender. Sabe? Tem que repensar essas situações também. Tem que haver reciprocidade. Se vocês não cumprem prazo com o cidadão, e quer que o cidadão cumpra prazo com vocês, é um problema sério. Outra coisa com relação ao julgamento das multas e das aplicações penais. Quem participa disso? Outra coisa, foi publicado um diário oficial do município que sua petição não foi aceita. Pô, quem tem acesso ao oficial? Como que eu vou apresentar uma codefesa, um recurso, se eu nem tomei notícia?
Hoje nós temos comunicação, Zap, temos uma série de comunicações de chegar até o comerciante. Então, se não houve interferimento, se o recurso foi indeferido, manda um Zap, manda um comunicado, dirá, porque está no Diário Oficial. Gente, é complicado. Então, nós precisamos ver quem julga, como julga, quem nos representa nesses momentos, tá? Em diferimento. Né? No meu caso, eu recebi uma intimação, acho que não foi multa, que estava vendo o som. E na hora que o momento chegou lá, naquele momento, exatamente, tinha um equipamento de som parado. Houve som? Pode ter havido. Mas naquele exato momento que eu estava vendo a fiscalização, não havia som nenhum. Então, nós precisamos, a Brasel, não só a Brasel nos representar, mas tem mais algumas instituições. Eu falo sempre, eu tive experiência na Jari, Junta de Apelação de Recursos de Infração de Trânsito. Ela tem uma representação grande dos munícipes nela. Né? Então, precisa rever essas situações, que isso é muito importante, bem como nesses prazos da gente se intempor junto ao município, um prazo um pouco mais dilatado. Eu já escutei em outras, eu não falto as reuniões, você dá muito prazo, o cara não comparece, leva de barriga, perde não sei o quê. Você tem 3 dias é pouco, vai lá, comparece lá. Mas esse ir lá, comparecer lá, demanda tempo de um, de outro, de terceiro. Então, vamos tentar eu sei de tudo que vocês enfrentam do outro lado, mas tem que ver o nosso lado também. Tá. Isso acho que é importante. Beleza, eu não vou adiantar mais, porque nós já somos meio-dia, está todo mundo com a barriga roncando, que todo mundo levantou às 7 horas da manhã. E ninguém parou para o olha Black a cara Fest. da mocinha do cerimonial ali, ó. Vai te dar uma voadora. Mas eu queria deixar aqui agradecimento para nossos companheiros aqui de Labuta, que estão aqui presentes. Essas são as pessoas interessadas aqui em fazer alguma coisa pela cidade, junto com o poder público, executivo e municipal. Essas pessoas aqui têm um monte de coisa para fazer. Eu estou com um cara lá remendando meu barco, não acabou. Ontem eu não consegui trocar a porta que o cara quebrou no meio. Tá? Então, isso aqui é quem se importa. Quem não se importa não se faz presente. Quem não respeita o serviço de vocês também não se faz presente. Agora, nós precisamos de parcimônia, gente. Esse negócio de chegar com 20 anos de história na vida do Brasil, jogar em cima de um balcão, isso para mim é péssimo, isso me desestabiliza. Vocês não precisam disso, vocês têm todos esses dados meus digitalizados com vocês. Não façam isso. Inclusive, vocês correm o risco de acontecer um acidente, um carro pegar fogo, alguma coisa, vocês perderem toda essa papelada. Não tem por que vocês andarem com isso debaixo do braço. Eu vou pedir uma salva de palmas pro Túlio. Vai. Aê, Túlio! Pelo amor de Deus. Vai, secretário. Obrigado, Túlio. Túlio, obrigado. A vida continua. Não vou falar outra frase porque não pertence a mim, entendeu? Então a vida continua. E a Labuta também. A Labuta também. Obrigado. É para ela. Obrigado. Túlio, só para a gente poder fechar, essa questão do que houve essa operação, que fechou de rua a rua, foi um caso atípico. Tá? Então, vamos deixar registrado. Nós estamos com nossos ouvintes, né, para achar que essa é uma represária com relação aos bares do Taquaral. Não é, porque a Guarda tem intensificado, junto com a Secretaria de Urbanismo, nessas operações com relação ao metanol e vendas de bebidas falsificadas. Então, tem feito essas megas operações e tem dado sucesso. Campinas tem se destacado nessa questão da fiscalização. Então, foi situações atípicas registradas. Com relação ao... Só um minutinho. Com relação a essa questão do prazo, eu acho que a frente parlamentar aqui presente pode justamente encaminhar uma propositura, porque o nosso prazo é de 5 dias. Só que a lei não traz claro que é 5 dias úteis, né, Manuel? E a gente fez uma emenda já no projeto de lei para deixar claro. Isso, nesse aqui está 5 dias. Mas na audiência pública que nós fizemos aqui no Legislativo, houve proposituras e a gente já está com um PL, uma minuta que está no jurídico, solicitando para fazer essa emenda. Tá? Então, se tiver algo que vocês entendam que nesse PL, além das contribuições que veio à audiência, este é o momento que a gente possa deixar mais claro, porque já está na Secretaria de Justiça e provavelmente vai vir para votação semana que vem, e a gente já vai encaminhar um pacote de emendas que o Poder Público entendeu que é coerente de acordo com a audiência que foi aqui. E um desses é deixar claro que não é sábado e domingo feriados que contam os 5 dias úteis, de segunda a sexta, de dias úteis, tá? E para justamente você ter essa possibilidade de poder correr atrás da documentação, tá? Essa questão que você colocou da fiscalização,
de deixar também claro, no decreto regulamentador, eu acho que a frente parlamentar pode trazer uma contribuição para nós com a questão das portas fechadas e janelas, porque isso era para extensão de horário de uma forma geral e está dando dúvida. Quando houve a decisão que o prefeito nos chamou, porque o nosso decreto estava muito abrangente e realmente bares, adegas e restaurantes estavam extrapolando os horários, e aí teve uma intervenção do capitão da Polícia Militar, ele se perdeu um pouco aqui. Então, dá a entender que você tem que fechar, depois das 10, as suas portas e janelas. Então, eu acho que a gente pode, desta reunião, conversar no Caçamira, encaminhar, porque é decreto, e vocês nos provocarem de que não ficou claro que a questão das portas abertas e fechadas, porque se você está das 10 até a 1 da manhã, você vai fechar tudo que é porta. Tá? Mas isso era para quê? Para quem funcionasse 24 horas. E a hora que a gente excepcionalizou bares e restaurantes, na extensão de horário após as 2, porque era uma intervenção da Polícia Militar, acabou se perdendo aqui e ficou dúbio. Então, eu acho que a gente dá para revisar esse decreto e deixar um pouco mais claro. Tá bom? Tá bom, eu vou passar a última pergunta aqui, porque a gente já temos o horário aqui por conta do cerimonial. Tá ok, pessoal? E aí eu quero deixar aqui, desde já, qualquer dúvida, qualquer sugestão, o que a secretária falou para a gente colocar como emenda o nosso gabinete. Então, a doutora Samira, eu acredito que todos têm o contato dela, que ela está no grupo de vocês aí. Então, tragam as suas demandas, tragam as suas sugestões, que nós vamos incluir também nesse projeto. Tá ok? Por favor. Eu sou Gabriel do Garten. Eu ia só completar mais ou menos o que o Túlio falou sobre a proporção das abordagens, né? Sempre foi um pouco desproporcional na questão da Guarda Municipal chegar entrando no bar, parecendo que metralhadora, e aconteceu isso na semana retrasada, se eu não me engano, sobre a fiscalização do metanol, e eu estava com 3 mesas, entrou a Guarda Municipal, os dois com 12, sei lá, andando rápido, logo em seguida a fiscalização já pegou a pasta jogando na mesa, em frente à mesa dos clientes. Os clientes olharam, assim, era um casal, já pediu a conta. Eu falei, gente, não precisa disso, vamos ali na frente, verifica a documentação, tudo certo, tudo tranquilo, mas esse desconforto, que, no meu ver, é completamente desnecessário nessa desproporção, chegar como se fosse um ponto de venda de droga, não sei, qualquer outra coisa para comparar como um crime, entendeu? Só para reforçar essa atitude aí da fiscalização com a guarda. E eu queria te parabenizar, viu? Que a gente não está tendo mais reclamação. Feliz demais, Carol. Obrigada pela parceria. A gente Obrigado. fez o Wave e assim... Aprendeu, hein, garoto? Obrigado. Quero aproveitar, então, agradecer Parabéns, demais ao Otto, Dino, você, Carol. A situação que eu estava, que vocês conhecem mais, a situação delicada, e hoje eu estou conseguindo trabalhar com tranquilidade graças a vocês. Então, Maravilha. Muito obrigado. Parabéns, Pessoal, então é o seguinte, eu vi que o desconforto de vocês é sobre as abordagens, sobre a Guarda Municipal, então fica o nosso compromisso aqui com vocês. A doutora vai agendar a reunião aqui com o pessoal do urbanismo. Se a secretária não puder vir, vem o pessoal representando, mas aí a gente vai fazer todas essas cobranças para a Guarda Municipal. A secretária se comprometeu, vai já encaminhar o ofício, passando as mudanças que teve de acordo com o decreto. Eu conversei com a Samira, eu vou encaminhar as nossas emendas, que está no jurídico, para a doutora dar uma lida, ver se está claro, se tem dúvida, para essa construção também, que esse é o momento da gente deixar o alvará de uso redondo. Quanto ao decreto, eu espero que você nos provoque aqui, tá? A gente deixa a nossa minuta de lei mais redondinha também, tá bom? Pessoal, então eu agradeço a presença de todos, avisar também que vai ter uma operação também, vendo se tem metanol nas bebidas, o VR vai estar passando de bar em bar, tomando um pouquinho, eu vou junto, tá? De bar em bar, tomando um pouquinho para ver se passa mal. Brincadeira, pessoal, Deus abençoe a cada um de vocês, nosso mandato está à disposição, a Frente Parlamentar está à disposição de todos vocês, e até a próxima. Eu declaro encerrada essa primeira reunião da Frente Parlamentar de Bares e Restaurantes aqui na Câmara Municipal de Campinas. Deus abençoe a todos e até breve. Muito obrigado, secretária. Obrigada. TV Câmara, Campinas.